A nossa introdução na reflexão à razão da fé nos trouxe uma informação importante. Mais importante do que a definição do que é fé, eu preciso considerar a fé na sua origem. O que origina a fé? Segundo a Bíblia, em Romanos 10, 17, a fé é pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus agindo em nós que a fé é instaurada. Eu preciso ter uma relação pessoal e íntima com Cristo para que a fé se mova em mim. É por isso que Cristo diz aos seus discípulos que se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai daqui e vá para acolá, e vai ser feito. E ele ainda afirma, nada é impossível ao que crê. A nossa grande dificuldade é querer entender a fé como algo que se possa medir. Então temos a tendência de, vou louvar a Deus, vou ler a palavra para ter mais fé, quando é errado. Eu devo entender que fé está na palavra de Cristo, que vai transformar a minha ótica simples, humana, baseada em mim mesmo, numa fé que provém de Deus em Cristo e que faz aquilo que eu não posso fazer, porque em mim mesmo não há poder para fazer. Mas Cristo, operando em nós, a fé nos faz alcançar espiritualmente situações ou posições que nós não obtemos por meio do nosso homem. Então a fé nos leva a não imaginar. A fé nos faz ter a garantia que se Cristo age, então aquilo que eu tenho colocado para Ele, segundo a vontade dEle, Ele fará. Se nós não tivermos uma visão clara do que é fé, considerando que é por meio da palavra, eu vou me perder e vou usar essa palavra de forma a gastar o sentido do que é fé. A pessoa quer um serviço, a pessoa quer comprar um novo carro, a pessoa quer realizar algum desejo e logo ela afirma o seguinte, eu tenho fé, vai dar certo. Ora, a fé não é para este fim. A fé tem que estar baseada em Cristo. Se está baseada em Cristo, porque somente por Cristo eu tenho fé, logo a fé realiza a vontade de Cristo. Agora, nós não podemos realizar a vontade de Cristo por nós mesmos, por mais que nós tenhamos motivos, excelentes motivos, e queiramos fazer o que é certo, nós não temos poder para fazer. Não podemos fazer por nós mesmos. Então, a partir desse ponto, eu preciso considerar que para efetuar a vontade de Deus, eu preciso da fé, uma fé gerada pela palavra de Deus, ou seja, por meio da palavra de Deus, eu passo a ter acesso à ação de Deus em minha vida. E é justamente aí que nós precisamos considerar que a fé nos torna capazes de realizar a vontade de Deus em Cristo. Se nós não estivermos com a nossa mente voltada na palavra, balizada na palavra de Deus, a gente se perde no nosso próprio conhecimento. Achamos que podemos ou conseguimos fazer algo simplesmente porque nós estamos pensando em Deus. O importante é que quando recebemos a mensagem de Cristo, é essa mensagem que nos propicia a caminhar, a andar no terreno espiritual onde o Senhor realiza, segundo a sua vontade, tudo o que Ele quer.
nós precisamos compreender que a fé nos faz acessar o ambiente de Deus. É uma conexão. Eu estou aderindo a Cristo. Quando eu estou em fé ou por meio da fé, o que faço, eu não faço por mim mesmo, mas porque eu sei que Cristo tudo é capaz. O poder está nele e eu posso crer confiadamente que se eu estou em Cristo, a realização da fé se faz presente em minha vida. Então, considerando essa verdade, que a fé está em Cristo, eu também devo observar que a vontade de Cristo para ser realizada em minha vida, eu preciso estar ancorado em fé. Então, meu irmão, eu não posso usar a fé como se fosse um objeto, um talismã. Eu quero comprar uma bicicleta, eu quero comprar um celular. Eu tenho fé em nome de Jesus que eu vou comprar. Isto não é fé. O seu desejo não é garantia da fé. Jesus realiza toda a nossa vontade que está consoante à vontade dele. Então não posso compreender que ter fé é Deus agradar a minha vontade. Fé é justamente o contrário. Fé é quando eu consigo alcançar a vontade de Deus. E isso não pode ser simplesmente por minha razão, por meu querer, minha vontade. Então esse caminho de fé é um caminho da ação de Deus no homem. E nós precisamos vivenciar a realidade de Deus. E essa realidade só pode realmente acontecer quando a minha fé está em Cristo. Muitas vezes queremos agradar a nós mesmos. E então falamos que temos fé, mas eu preciso provar a minha fé. Se a minha fé não estiver centrada na vontade de Cristo, ela é apenas uma vontade minha, pessoal. Por mais que eu queira sacralizar a fé, eu não posso experimentar ou experienciar a fé quando ela é baseada em minha própria vontade. E por isso que a teologia da prosperidade encontrou vasto terreno, porque ela trabalha na vontade do homem, no ego do homem, satisfazendo, massageando o ego do homem, como se nós por nós mesmos fôssemos merecedor. A fé não trata de merecimento. A fé é uma dádiva de Deus para que nós tenhamos comunhão com Ele. Essa é a realidade para a nossa vida e existência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa matéria não é matéria de domínio físico, uma matéria de domínio psicológico, mas é uma matéria espiritual, onde Deus age em nós e por nós, por meio da nossa confiança nele. Quando eu digo eu tenho fé em Cristo Jesus, quer dizer que a minha vida está garantida por Ele, nele, com Ele. Fora de Cristo, não há como eu encontrar de forma alguma a realização da fé. Então, irmãos, nós não somos dominadores, nós não temos domínio da fé. Nós aderimos a Cristo, recebemos a fé em nosso espírito e por meio dela podemos viver a realidade de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima reflexão.
e nós vamos estar juntos em nossa sala virtual para poder comunicar um pouco sobre o que aprendemos, as nossas reflexões e assim crescermos juntos. Até lá!